Desde o momento em que Obi-Wan Kenobi entregou a Luke o sabre de luz de seu pai e o chamou de arma elegante para uma era mais civilizada. ela ocupou um lugar na cultura pop que nada mais consegue alcançar. Desde então, o design fundamental do sabre de luz foi reinventado, modificado e evoluiu para 39 variantes distintas. E hoje vamos falar sobre todas elas. Antes de existir o sabre de luz, existia o sabre da força, desenvolvido pelos Hakata, uma espécie tecnologicamente avançada e profundamente sintonizada com o lado sombrio, aproximadamente 25 mil anos antes dos eventos da saga Skywalker. O sabre da força foi a primeira arma de lâmina de energia conhecida na galáxia. Ele canalizava energia do lado sombrio por meio de cristais de ébano de laboratório para criar uma lâmina de plasma brilhante, disponível em várias cores, assim como os sabres de luz posteriores. A arma só podia ser ativada através da força, e ela utilizava especificamente o lado sombrio para isso. Isso a tornava extremamente perigosa para qualquer Jedi antigo, os predecessores filosóficos dos Jedi que tentassem usar uma. Cada ativação era um contato com o lado sombrio, e o uso prolongado podia levar à corrupção completa. Com o passar dos séculos e a formação da Ordem Jedi, eles fizeram engenharia reversa e aprimoraram os princípios por trás do sabre da força. O resultado foi o Proto-Sabre, o primeiro verdadeiro predecessor do sabre de luz moderno. Ele gerava uma lâmina de plasma alimentada por um cristal Kyber, muito parecido com as armas que conhecemos. Mas a tecnologia da época não conseguia miniaturizar a fonte de energia. O cabo era ligado por fio a uma fonte de energia externa, presa ao cinto ou costas do usuário. Isso gerava dois problemas claros. O cabo limitava os movimentos de quem usava a arma. Você não podia girar, dar cambalhotas ou travar o tipo de combate acrobático com sabre que depois marcaria os estilos de luta dos Jedi. Segundo, o tempo de operação era limitado pela capacidade da bateria externa. Era, pelos padrões posteriores dos Jedi, uma arma desajeitada e limitante, mas foi a base sobre a qual tudo o resto foi construído. A primeira lâmina foi uma arma antiga criada em Tython por um mestre Jedi, conhecido apenas como o Mestre das Armas. Ela foi mantida selada e guardada por droides por milênios, recuperada e estudada ao longo de gerações, sendo descrita como a arma fundamental da qual todos os sabres de luz modernos descendem. Durante as Guerras da Força, o membro do Alto Conselho Jedi, Rajivari, provou ser digno do punho e o pegou, gravando nele coordenadas codificadas antes de devolvê-lo aos seus guardiões. Milhares de anos depois, durante a Era da Guerra Fria, um Jedi conhecido como Scorekeeper's Herald montou um cristal da forja titoniana no punho e voltou a empunhá-lo. Muito tempo depois, na linha do tempo, um único Jedi pegou o design do proto-sabre e o reconstruiu usando materiais e engenharia modernos. O sabre retrô resultante parecia uma relíquia, mas funcionava como uma arma moderna, igualando-se aos sabres de luz contemporâneos em todos os aspectos importantes. Na época da Velha República e tudo o que veio depois, a tecnologia dos sabres de luz havia chegado ao que conhecemos como o sabre de luz padrão, uma lâmina de plasma gerada por um cristal Kyber sintonizado com a força, emitida de um cabo, geralmente de metal que cabia em uma mão e podia ser desligada à vontade. O sabre de luz exigia treino para uso eficaz e, nas mãos de um sensitivo à força, havia profunda conexão entre portador e lâmina. Dizia-se que o próprio cristal era vivo, de certa forma, ressoando com seu dono. Cristais diferentes produziam cores de lâmina diferentes. Diferentes portadores moldavam seus cabos de acordo com sua preferência pessoal. Nem todo Youngling no Templo Jedi recebia uma arma de verdade em seu primeiro dia. Sabres de luz de treinamento existiam especificamente para permitir que os alunos praticassem os fundamentos do combate com sabre de luz, sem o risco de acidentalmente cortar o braço de um colega de classe ou o próprio nesse caso. Eles eram ajustados para reduzir significativamente a intensidade da lâmina e o poder de corte. Causavam dor ao contato, mas não eram letais. Sabres de luz padrão também podiam ser ajustados para servir a essa função, dando aos instrutores Jedi experientes uma maneira de duelar com letalidade reduzida ao trabalhar com os alunos. O sabre de luz holográfico era uma ferramenta de treinamento usada na Ordem Jedi, mas mais sofisticada do que o sabre de treinamento padrão.
Seu cabo superdimensionado projetava uma lâmina amarela espessa, destacando-se pelo que ocorria após o fim da sessão. A arma registrava cada golpe recebido durante o duelo e exibia os resultados para o mestre Jedi analisar. O sabre de treinamento padrão só evitava que o aluno perdesse os dedos, enquanto o holográfico monitorava ativamente. Ele rastreava onde as defesas falhavam, onde a técnica falhava ou o aprendiz era atingido e repassava esses dados ao instrutor. O arquiteto de sabres de luz, droide Hu Yang, ainda estava em posse de alguns deles décadas após as guerras clônicas. A maioria dos sabres de luz da Ordem Jedi era personalizada, refletindo as preferências dos construtores e servindo como extensão da identidade e ferramenta de combate. O sabre de batalha era o completo oposto disso. Construídos na armaria do Templo Jedi e projetados para produção em massa rápida, os sabres de batalha eram desprovidos de tudo que não fosse essencial, apenas um cabo cilíndrico de metal com componentes internos funcionais. Eles eram feitos para serem distribuídos em massa em emergências. Após os Nihil destruírem o farol da luz estelar durante a Era da Alta República, o mestre Jedi Gavena foi encarregado de supervisionar sua construção e distribuição. A maioria dos Jedi da época não gostava deles. Uma geração acostumada a tratar seu sabre de luz como uma obra de arte pessoal achava o design simples, quase ofensivo. O sabre de luz de fase dupla abrigava 2 ou mais cristais Kyber em um único cabo, conectados em uma configuração alternável. Isso permitia ao portador mudar o comprimento da lâmina durante o combate com o apertar de um botão, seja para um alcance maior com extensões repentinas ou uma lâmina mais curta para precisão em combates próximos. O próprio Darth Vader chegou a carregar um desses. Na época das Guerras Clônicas, os Jedi consideravam isso uma espécie de antiguidade, uma relíquia de um período anterior, mais brutal, quando a imprevisibilidade de uma lâmina que podia se estender de repente por meio metro era uma vantagem necessária. O Shoto é um sabre de luz de lâmina mais curta, reduzido em relação ao design padrão. Para portadores menores como Yoda, Yaddle ou Even Piell, as proporções eram simplesmente práticas. Uma lâmina de comprimento total seria difícil de manejar para alguém da estatura deles. Mas o Shoto também conquistou seu próprio espaço como uma arma usada na mão secundária no Yarkai. Combatentes como a Hisoka Tano e o estranho Shamer usaram essa disciplina de combate combinada com uma lâmina mais curta para a mão secundária. Alguns usuários foram além com o Shoto, explorando territórios pouco ortodoxos. O 10º irmão, um dos inquisidores imperiais, escolheu carregar 2 sabres Shoto e usá-los em um estilo de luta próximo, semelhante ao de adagas. O cabo curvado é mais associado ao Conde Dooku e à Era da Forma 2. O combate com sabre de luz, uma forma de duelo refinada para confrontos de lâmina contra lâmina, na época em que usuários da Força frequentemente se encontravam cruzando sabres com outros usuários da Força. A curva no cabo deslocava o ângulo da lâmina por frações precisas de grau, permitindo uma mecânica de pulso mais limpa para o tipo de aparos técnicos e em alta velocidade que a Forma 2 Makashi exigia. Uma inclinação curva dava ao portador mais poder nos golpes por cima e permitia maior flexibilidade no posicionamento da lâmina durante combates a curta distância. A desvantagem era na hora de desviar disparos de blaster. A geometria levemente alterada tornava menos intuitivo redirecionar os disparos, o que importava muito menos para um conde que raramente se preocupava com o tipo de inimigos que usavam blasters. Enquanto a maioria dos sabres de luz produz uma lâmina cilíndrica, o punho do sabre largo continha emissores configurados para produzir uma lâmina mais larga e achatada, significativamente mais próxima, em silhueta, de uma espada de metal tradicional. A superfície mais larga aumentava a cobertura da lâmina e a tornava uma arma visualmente mais imponente. A desvantagem era a perda da capacidade de corte em todas as direções. Um sabre largo cortava nas direções em que sua face achatada estava orientada. Um sabre padrão cortava em qualquer direção. Planetas vulcânicos como Mustafar produzem uma variante rara de cristal capaz de gerar uma lâmina que se comporta de maneira diferente do sabre de plasma padrão. O cristal de lava é menos focado do que um cristal Kyber convencional. Ele gera uma lâmina densa e pesada que produz calor extremo e localizado.
Esse calor é intenso o suficiente para fazer com que o plasma ao redor se comporte como lava de verdade, pingando, cuspindo e deixando rastros de chama ao longo do comprimento da lâmina. Na prática, isso tornava o sabre de luz com cristal de lava imprevisível e difícil de bloquear de forma limpa. O sabre de luz em fase de cintilação era um sabre padrão modificado para acender e apagar sua lâmina em intervalos aleatórios. O objetivo prático era evitar bloqueios. Um oponente que dependia de sua própria lâmina para parar de repente se via atacando uma arma que talvez não estivesse lá, ou sendo atingido por uma que surgia de repente. Jedi e Sith viam lâminas em fase de cintilação como profundamente desonrosas. Os Jedi desaprovavam o mesmo princípio por trás da técnica de sabre de luz chamada chakada, que envolvia ligar e desligar deliberadamente a lâmina durante o combate. Este próximo é o item com o nome mais técnico da lista, e o nome, na verdade, descreve algo significativo. O sabre de luz de pulso de ignição cíclica bifurcada, um sabre de luz padrão submerso na água, entra em curto quase imediatamente. A lâmina de plasma se desestabiliza e a arma precisa de reparos antes de acender novamente. O mestre Jedi Kit Fisto resolveu isso desenvolvendo uma configuração de cristal duplo que mantinha a integridade da lâmina debaixo d'água e registrou a modificação no grande holocron Jedi. As guerras clônicas incluíram grandes batalhas no mundo oceânico de Kamino e no planeta aquático de Mon Cala, e a capacidade de lutar de forma eficaz debaixo d'água era taticamente significativa. A modificação se espalhou rapidamente por toda a Ordem. Luke Skywalker até descobriu que o sabre de Anakin já incorporava isso, adicionou ao seu próprio e tornou esse recurso padrão na sua Academia Jedi. De acordo com a lenda Sith, Darth Noctis empunhava um sabre de luz que se desviava completamente da lâmina cilíndrica padrão. A lâmina era curva, dando à arma o formato de uma foice de metal em vez de uma espada. O formato de foice teria criado um padrão de ataque dramaticamente diferente, permitindo movimentos de gancho, golpes de puxão e a capacidade de prender a lâmina do oponente na curva. O sabre duplo, ou sabre de luz de lâmina dupla, foi inventado pelo lendário Lorde das Trevas do Sith, Exar Kun, e a partir daí se espalhou lentamente. A Ordem Jedi em grande parte evitou esse tipo de sabre porque ele foi construído especificamente para o ataque. Um sabre duplo permitia uma taxa de ataque maior com o mínimo de movimento corporal, e a lâmina giratória criava uma parede de plasma que era difícil de penetrar. A arma de Darth Maul reintroduziu esse sabre na história galáctica moderna, mas o design é milhares de anos mais antigo. A arma exigia treinamento especializado, já que um usuário sem treinamento tentando usar um sabre duplo tinha mais chances de se ferir do que de atingir o oponente. A física de uma lâmina girando tão rápido nas extremidades de um cabo segurado no meio quase não permitia erro. Também existia uma variante do bastão sabre com um ponto de articulação no centro do cabo. Recolhido, era compacto o suficiente para facilitar o transporte e a ocultação. Estendido, funcionava como um bastão sabre padrão. A articulação introduziu uma opção adicional que não estava disponível nos bastões sabre rígidos. Com a outra arma parcialmente dobrada, as duas lâminas ficavam paralelas uma à outra, próximas o suficiente para prender outra lâmina entre elas, efetivamente travando a arma do oponente. Os guardas do Templo Jedi carregavam uma versão disso e o General Pong Krell usava duas delas simultaneamente. Projetado especificamente para os Inquisidores Imperiais, o sabre de luz giratório adotou o formato de lâmina dupla e adicionou um mecanismo de disco rotativo. Quando ambos os lados estavam ativos, todo o anel do emissor podia girar, transformando a arma em algo parecido com uma serra circular. Isso tinha como objetivo intimidar os oponentes e compensar o nível de habilidade inferior de um inquisidor. Um oponente habilidoso poderia cortar o disco giratório do anel por dentro ou fora, causando a destruição catastrófica da arma. Os inquisidores também descobriram, meio que por acaso, que o mecanismo giratório gerava sustentação suficiente para que eles usassem as armas como helicópteros improvisados para fugas aéreas. O sabre dividido era um sabre de luz de lâmina dupla com uma segunda função. Ele podia ser separado em dois sabres de luz independentes de lâmina única. Isso dava ao portador
3 configurações de combate distintas: bastão, combate com 2 armas ou lâmina única, tudo com um único sistema de arma. A flexibilidade tática que isso proporcionava a duelistas como a Sage Ventress, a Terceira Irmã e Cal Kestis era significativa. A habilidade de alternar durante a luta entre uma postura ampla com o bastão e uma abordagem mais fechada com 2 armas era algo para o qual a maioria dos oponentes não conseguia se preparar bem. A lança de sabre de luz tinha 2 versões distintas. A primeira era, na prática, um sabre de luz duplo padrão, uma versão utilizada pelos guardas do Templo Jedi como arma designada. A segunda era bem diferente. Arma projetada mais como lança que espada, com cabo bem mais longo que o corpo de quem o empunhava e ponta com uma lâmina de sabre de luz mais curta e grossa que o normal. O cabo alongado mantinha os oponentes à distância, proporcionava enorme alavancagem para golpes poderosos e amplos e transformava a vantagem do alcance em uma parte central do estilo de luta. O sabre de luz com guarda cruzada é antigo, anterior à Era da Alta República, e algumas versões dessa era tinham guardas cruzadas físicas de metal. O design padrão, no entanto, produzia 2 lâminas secundárias curtas de energia a partir de aberturas logo abaixo do emissor principal, direcionadas para os lados através de um modulador de energia especializado com um divisor de cristal. A versão do sabre de luz de Kylo Ren, com guarda cruzada, diferia do design clássico porque não foi feita para ter guardas cruzadas desde o começo. O cristal Kyber rachado e instável dele produzia energia em excesso, que teria queimado o cabo se não fosse liberada em algum lugar. As lâminas da guarda cruzada no sabre dele existiam unicamente para dissipar esse excesso de energia. A assinatura visual da arma, as lâminas tremeluzentes e crepitantes, era uma consequência direta do dano ao cristal. Ele não fez um sabre com guarda cruzada, mas sim um que precisava dela para se manter inteiro. O sabre de luz bifurcado era uma variante mais rara do conceito de guarda cruzada, mas assimétrico, com apenas uma lâmina secundária em vez de 2. Ele sacrificava a dissipação equilibrada de energia de uma guarda cruzada completa por uma geometria de guarda mais incomum, com essa lâmina lateral única criando um conjunto diferente de opções defensivas e ofensivas do que um sabre padrão ou um design de guarda cruzada completo. O sabre de luz tonfa, às vezes chamado de Guard Shoto, adicionava um segundo cabo perpendicular que se estendia do punho principal em 90 graus. A arma podia ser segurada por qualquer um dos cabos, mas o cabo perpendicular era a característica definidora. Ela posicionava a lâmina ao longo do antebraço em vez de se estender a partir do punho, tornando-a excepcionalmente eficaz para bloqueios. Maris Brood, uma Padawan Jedi Brock, que caiu para o lado sombrio após a Ordem 66, lutou com um par de sabres tonfa quando encontrou Starkiller em Felúcia. O estilo duplo de tonfa criava uma teia defensiva que era difícil de romper com precisão. A manopla de sabre de luz era montada diretamente no braço do portador e emitia uma ou mais lâminas a partir do antebraço quando ativada. Ela foi concebida como um design para a vingança dos Sith e quase foi dada a Plo Koon como sua arma. O sabre negro é único em seu design. Ele foi construído por Tar Vizsla, o único Mandaloriano já aceito na Ordem Jedi, e refletia ambas as suas identidades. A lâmina era plana e angular, com formato de uma espada tradicional em vez de um sabre de plasma cilíndrico, e era mais curta do que a maioria dos sabres de luz. O punho, o pomo, a guarda e o emissor da lâmina foram todos construídos de Beskar, o ferro mandaloriano quase indestrutível. Em combate, a lâmina plana parecia absorver a luz em vez de emiti-la. Após a morte de Tar Vizsla, a Casa Vizsla recuperou a arma do Templo Jedi e ela se tornou o símbolo da liderança mandaloriana. Empunhar o sabre negro era reivindicar o direito de governar Mandalore. A bengala sabre é exatamente o que o nome sugere. Um cabo de sabre de luz embutido na alça de uma bengala, o objetivo inteiro era a ocultação. Uma bengala não chamava atenção. Um sabre de luz atraía todos os olhares da sala. Para um Jedi operando em território hostil, ou um usuário da força idoso que preferia não se anunciar, a bengala sabre permitia que eles carregassem sua arma em ambientes onde normalmente levantariam suspeitas imediatas.
A arma em si funcionava de forma idêntica a um sabre padrão, uma vez sacada. A florete de luz ocupava um nicho social curioso. Construída com base nos princípios do sabre de luz, mas reduzida para algo mais próximo de um florete de esgrima, era leve, manejada com uma só mão e elegante em proporção. As floretes de luz foram adotadas por nobres não sensíveis à força em certas partes da galáxia, como armas de status e instrumentos de duelo. Cada uma era feita individualmente, tratada como uma obra de arte e carregada principalmente como um símbolo de identidade aristocrática. No extremo oposto da escala em relação ao shoto estava o clava de luz, também chamado de grande sabre de luz. Usando cristais de focalização especializados e sistemas de energia próprios, ele gerava uma lâmina de até 3 metros de comprimento, uma lâmina que seria impossível de manejar para a maioria dos seres humanoides. A arma existia porque alguns seres não eram humanoides no sentido convencional. Gork, um Jedi sombrio que era um gamorreano mutante de estatura enorme, carregava uma. Para ele, as proporções faziam sentido da mesma forma que um shoto fazia sentido para Yoda. O guarda-chuva de sabre de luz foi criado por Koru, uma Sith que liderava um grupo de bandidos. Em sua configuração padrão, funcionava como um sabre de luz de lâmina única. Apenas o cabo produzia uma lâmina vermelha normal. Com o acessório de guarda-chuva acoplado, os emissores produziam várias lâminas de plasma vermelha simultaneamente, irradiando para fora em um padrão que lembrava um guarda-chuva aberto. Girando rapidamente, ele virava um escudo giratório de lâminas de plasma, não mais uma arma com um único ponto de contato. A primeira arma de Ezra Bridger, um híbrido de sabre de luz e blaster, era uma solução prática para um problema prático. Ele ainda não era um duelista habilidoso com o sabre, e o Império estava em toda parte. O cabo dele combinava um emissor de sabre de luz padrão com um blaster de curto alcance, capaz de disparar tiros de atordoamento, servindo quase como rodinhas de treinamento. Não era tão poderoso quanto um blaster dedicado ou um golpe limpo de sabre, mas dava a Ezra opções que ele não teria de outra forma. A capacidade de atacar à distância quando não era viável chegar perto o bastante para usar a lâmina. Com o aprimoramento de suas habilidades, ele adotou um sabre padrão. O rifle de sabre de luz resolveu o problema da distância de outra maneira. Em vez de incorporar um blaster no cabo de um sabre, era uma plataforma de rifle dedicada, projetada para aceitar um sabre de luz padrão como munição. Uma vez carregado, ele canalizava a energia do sabre de luz em um único feixe concentrado de poder destrutivo extraordinário, algo muito além do que um blaster padrão poderia produzir. A limitação era brutal. Cada sabre de luz carregado como combustível podia produzir aproximadamente 5 disparos antes que o cristal se degradasse além do uso. E então o rifle começou a soltar fumaça. Um foi mantido nos arquivos Jedi, e após a Ordem 66, a bibliotecária-chefe Jocasta Nu o recuperou e usou contra Darth Vader, embora não tenha sido suficiente para detê-lo. O Farkiller levou o conceito do sabre de luz como plataforma de arma ao seu ponto mais extremo conhecido. Era um rifle de precisão único, construído usando tecnologia de sabre de luz, capaz de atingir alvos a uma distância de 100 quilômetros. Chem. A resposta do Conselho Jedi foi declarar tanto o criador da arma quanto o Jedi que a usou como apóstatas e exilá-los. A própria arma era considerada tão fora dos limites do que a filosofia Jedi permitiria, uma ferramenta criada puramente para matar à distância. Nenhum inimigo poderia revidar, e até mesmo construí-la era tratado como uma violação fundamental dos princípios da Ordem. A Protoblade da corporação TII representava o que acontece quando um fabricante de armas tenta replicar uma arma Jedi sem o cristal Kyber, sem o alinhamento com a força e sem milênios de aprimoramento. A Protoblade tinha a forma de uma manopla que, quando ativada, ejetava uma lâmina física afiada energizada com plasma, conferindo-lhe um brilho amarelo e letalidade genuína. Ela podia cortar e matar, mas não era tão eficiente em termos de energia quanto um sabre de luz verdadeiro, exigindo uma fonte de energia externa substancial. O chicote de luz operava com os mesmos princípios de um sabre de luz, mas substituía a lâmina de plasma rígida
por um longo filamento flexível, às vezes vários, dependendo da configuração. Em vez de um grande cristal, os chicotes de luz usavam vários cristais menores, e o plasma não tinha barreiras de contenção para mantê-lo em linha reta. O resultado era uma arma que se movia como um chicote, alcançava distâncias muito maiores do que uma espada e criava arcos de ataque que eram realmente difíceis de antecipar ou bloquear. A disciplina necessária para usar um com segurança era considerável. Os filamentos flexíveis de um chicote de luz seguiam o impulso não necessariamente para onde o portador queria, e a arma era perfeitamente capaz de remover os próprios membros do portador se a técnica falhasse. Yurek Ismarin não carregava sabres de luz. Em vez disso, ele os tinha implantados cirurgicamente em seu corpo, 8 deles embutidos junto a placas de armadura subdérmicas que se projetavam de seus cotovelos, antebraços, pulsos e joelhos. As placas subdérmicas reforçavam as áreas ao redor de cada implante e criavam uma cobertura de armadura em camadas por todo o seu corpo. Ismarin era menos um usuário de sabre de luz e mais um sabre de luz em pessoa. Encerramos com algumas menções honrosas da Lego, incluindo o sabre de luz de 8 lâminas, uma arma de 8 lâminas empunhada exclusivamente pelo Darth Maul da Lego. E finalmente, temos o sabre Kyber de Lego Star Wars, As Aventuras dos Freemaker, forjado por um antigo mestre Jedi chamado Berod Cantu, a partir de vários cristais Kyber puros fundidos em uma única lâmina sólida. Ele foi descrito como o primeiro sabre de luz, e dizia-se que multiplicava os poderes da força do portador 1000 vezes 1000. Mas se você tivesse que escolher apenas uma variante de sabre de luz para carregar, conte pra gente nos comentários qual seria.